Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Eu vou direto ao ponto. O Brasil está vivendo um momento, lá no Rio Grande do Sul, um momento trágico. Mais de 100 pessoas já perderam as vidas. Só por isso já é uma tragédia. Crianças, jovens, idosos, animais, bens perdidos. Nesse caso, os bens ficam em segundo plano. Políticos querendo aparecer no momento de tragédia. Artistas que estavam aqui na putaria do show da Madonna aqui no Rio. Depois que teve uma repercussão negativa do cacete. Gente, vamos ajudar, vamos doar. As emissoras aqui do Rio de Janeiro fazendo uma propaganda do show da Madonna do cacete para ver aquela putaria. Que foi uma putaria. O próprio Leonardo, cantor, falou, não, a Madonna, espetacular. Agora o show dela, vai fazer aquilo no puteiro. Aquilo é na suruba que ela fez. E um montão de artista com os filhos. O prefeito do Rio de Janeiro dançando todo feliz. Só para lembrar, a tragédia no Rio Grande do Sul já estava acontecendo. E aí, num momento desse de dificuldade, de tragédia, a gente não tem que pensar em nada. Tem que pensar em salvar vidas, em ajudar. Só que tem outras coisas muito envolvidas, né? Nessa situação. Trabalhadores que estão sem trabalhar, produtos que estão sendo estragados. E aí começa a faltar um monte de coisa. Aí você vê, no nosso caso aqui, que a gente fala de futebol, jogadores de Grêmio, Internacional, Juventude, todo mundo junto, ajudando, porque eles têm um poder financeiro melhor. Você vê o D'Alessandro botando caminhões e caminhões. Você vê outros jogadores que não são gaúchos, mas mandando avião, mandando helicóptero. Todo mundo ajudando de uma certa forma. E aí a gente vai puxar para o nosso lado aqui, que é o lado do futebol. Num momento desse, você não tem nem que pensar em futebol para início de conversa. Para início de conversa, numa situação dessa, o futebol não tem a menor importância. Futebol não tem a menor importância. Mas vai ter desculpa os termos, retardados, que morrem por causa do clube. Isso é doença. Isso não é amor. Isso é doença. Você abandonar sua mulher, abandonar seus filhos, abandonar tudo por causa de time de futebol, você é doente. Você é doente. Futebol é alegria. Futebol é entretenimento. A partir do momento que você larga tudo, sofre desesperadamente, tu tá doente. É igual a pessoa que não consegue mais viver sem o celular. Tirou o celular, a pessoa entra em pânico. Tá doente. O amor de uma pessoa para outra, quando a pessoa não consegue aceitar que o relacionamento acabou, quer se matar, quer matar outra pessoa, é doente. Então a gente não deveria nem estar falando nisso. Porém, nós temos o futebol como nosso tema. E aí, nós temos aqui Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Verde. Mas especificamente, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A, principalmente, né?
Provavelmente, na Série B eu acho que não tem. Mas na Série C, na Série D, provavelmente tem times gaúchos. Tá? Então, aonde tem a time gaúcho, temos um problema. Né? Temos um problema. Como é que esses times gaúchos vão jogar? Mas por incrível que pareça, o brasileiro é solidário. Será que é mesmo? Será que a gente pode dividir o ser humano, o brasileiro, do torcedor? Será que torcedor é uma coisa, o ser humano é outra? Será que é uma coisa só ou é separado? Sinceramente, eu tenho dúvidas. Porque a pessoa, como ser humano, ele pensa de uma maneira. Como torcedor, ele pensa de outra. Então, eu fico em dúvida. E aí, eu fiz uma enquete aqui no canal. E eu tô falando isso porque eu tenho experiência. O meu canal já tem 7 anos. E o meu canal eu criei grupos no WhatsApp. Eu vou te falar, de coração, algumas coisas que eu escuto nesses grupos de WhatsApp de torcedores, algumas vezes é para assustar. É para assustar. O que se comenta, o que se fala, como se trata o outro time, como os torcedores se referem a torcedores de outros times, é para assustar. É para assustar. Se você for pegar o que se escuta dos torcedores, o brasileiro não é solidário. Não é. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se a gente for pegar o que se escuta das torcidas, são pessoas completamente egoístas. Completamente egoístas. Todos? Não. Óbvio que não. A gente não pode generalizar. Mas eu te garanto. É mais da metade. É mais da metade. Com esse egoísmo. E aí, será que em relação ao ser humano, esse mesmo torcedor também é egoísta? A gente não tem como falar. Mas como torcedor, o torcedor sim é egoísta. É tudo pro meu time. Dane-se os outros. Meu time não pode ser prejudicado nunca. Dane-se os outros. Mas aí, quando está acontecendo uma tragédia igual está acontecendo no Rio Grande do Sul, como é que faz? Não pode prejudicar o meu time. Dane-se os outros? Será que é assim? O que você acha? Dá uma olhada na minha enquete aqui que você vai saber a resposta. Eu tô triste. Eu tô triste com o resultado da minha enquete. Eu perguntei na enquete, lá na comunidade, o Campeonato Brasileiro da Série A. Não, melhor, eu fiz 2 enquetes. A primeira eu perguntei, o futebol no Brasil, ou seja, todas as esferas, por causa da tragédia no Rio Grande do Sul, deveria parar? Sim, 40%. Não 60%. Então, a maioria acha que o futebol não deve parar por causa da tragédia no Rio Grande do Sul. E aí eu quis ser um pouquinho mais minucioso. Eu coloquei. Por quê? E aí a gente estaria falando de Série B, Série C, Série D. Campeonatos regionais que ainda estão acontecendo. Aí eu fui mais específico. O Campeonato Brasileiro da Série A e a Copa do Brasil deveriam ser paralisados por causa da tragédia no Rio Grande do Sul? Aí me vem a resposta. Não, 51%. 49% sim. Mas tem mais. Para você que não viu a enquete.
E aí eu coloquei 4 tipos de não. Eu coloquei um não simples. Não, simplesmente não. Para mim não tem que parar e acabou. Mas eu coloquei não. Problema não é meu. Ninguém colocou essa alternativa. 0. Coloquei não. Meu time não pode ser prejudicado. 7%. Ou seja, 7% do que me responderam não consegue enxergar que não é o Grêmio que está sendo prejudicado, não é o Internacional que está sendo prejudicado, não é o Juventude que está sendo prejudicado, é o campeonato que vai ser manchado. Se o seu time for campeão brasileiro ou da Copa do Brasil, para mim esse campeonato vai valer merda nenhuma. Você sabe por quê? Porque o Grêmio, Internacional e Juventude não vão poder jogar, cara. Não vão poder jogar. O seu time está treinando, o deles não. E o pior, os jogadores, você não está levando em consideração que os jogadores de Grêmio, Internacional e Juventude estão ajudando o povo gaúcho lá. Os jogadores do seu time estão lá? Não estão. Você que faz parte desses 7% que colocou aqui, você é um grande egoísta. Reza para nunca você passar por uma dificuldade e precisar de ajuda. O seu time precisar de ajuda. E aí, 5% ainda responderam: não, problemas todo mundo tem. Ou seja, 12% disseram: não, meu time não pode ser prejudicado, não, problemas todos têm. Cara, mais de 100 pessoas já morreram no Rio Grande do Sul. E você me responde: não, problema todos têm. Não, o meu time não pode ser prejudicado. Na boa, você é doente. Você é doente. Como é que não pode ter a sensibilidade de entender que o fato não é o seu time? O seu time não vai ser prejudicado. O campeonato vai parar, o seu time vai continuar treinando. O Grêmio, Internacional e o Juventude não estão nem treinando. Eles não têm nem aonde treinar, porra. Cara, então a minha enquete ficou 51% achando que o campeonato não deve parar. Meu time não pode ser prejudicado. Problemas todos têm. É mesmo? Você que respondeu, o seu time está sem estádio? O teu time está sem CT? Amigo torcedor, cada dia que passa eu estou mais decepcionado com o futebol. Mais decepcionado com o ser humano em si. Estou decepcionado com o ser humano. O ser humano, cada vez que passa, regride mais. Regride cada vez mais. Eu estou vendo aí muita gente falar, né? Já políticos falando em parar o campeonato. Mas eu vi o torcedor que falou, pô, na Copa América não tem que parar não. Dane-se, o meu time não tem ninguém convocado, cada um que se vire. Isonomia. Aí depois, esses mesmos torcedores vão reclamar que a arbitragem prejudicou o seu time. Vai pra merda, vai. Porra. Você não quer que o campeonato pare por causa de uma tragédia no Rio Grande do Sul, porque o timinho não pode ser prejudicado. Aí vai reclamar porque o VAR foi contra. O juiz roubou o meu timinho. Você é doente. Então, cara, pra mim tem que parar sim. O campeonato tem que parar sim. Pode não parar na Copa América, até porque já teve a convocação, só foram 3 jogadores convocados aqui do Brasil para a Copa América. Então, na Copa América, pode seguir normal. Mas deveria parar pelo menos 2 semanas. Pelo menos 2 semanas.
Sabe o que vai acontecer? O Grêmio, Juventude, o Internacional vão ficar com a defasagem de jogos monstruosa. Eles vão ter que emendar um jogo atrás do outro. O Grêmio Internacional ainda estão na Libertadores da Sul-Americana. Eles vão ter que ter um tempo para se recondicionar. Eles vão ter que ter uma pré-temporada, pelo menos uma pré-temporada de 2 semanas. Ou seja, só aí já vão 4 semanas. E aí o seu time é campeão. O seu time fica na posição boa. Tu acha que meu time ficou nessa posição boa porque meu time é bom? Não. Porque o campeonato está manchado. Porque não tem isonomia. Cadê a igualdade? Olha o que está passando o Grêmio Internacional e Juventude. E cadê a igualdade? Os caras não estão treinando e os outros estão. Eu acho que a CBF deveria ter uma atitude honrosa. Deveria parar o Campeonato Brasileiro. Parar a atividade aqui no Brasil. Parou. Primeiro, para não ficar um buraco maior. E você, seu imbecil, você sabe o que vai acontecer? Não parando. Todos os outros times vão ter que jogar contra Grêmio Internacional e Juventude. E aí naquela semana que o seu time tinha que poderia descansar, não vai descansar. Vai ter que jogar contra Internacional, Grêmio e Juventude. Então, não parando, vai prejudicar o teu time também. Porque os jogos que você teria com Internacional, Grêmio e Juventude, não vai ter. E vai ter lá na frente, quando tiver as fases decisivas da Copa do Brasil, da Sul-Americana, da Libertadores. Só que você não pensa. Para você responder não, você não pensa. Você tem um amendoim na cabeça. Não gostou? Caguei. Mas, infelizmente, pela minha enquete, torcedor é egoísta. Tem o coração no solado do pé. Porra. Decepcionante. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui.